Nesse vídeo eu vou mostrar um investimento pesado que eu fiz numa ação de energia elétrica, a Transmissão Paulista, pessoal. Até então, era a empresa aí que eu menos tinha dinheiro aplicado. Antes dessa compra, ela representava apenas 9% da minha carteira, com cerca de R$11 mil investidos. Mas o jogo virou a partir dessa semana, porque o aporte ele foi bem considerável. E para mim, pessoal, na minha opinião, empresa lucrativa, inserida em setor perene, PVP menor do que 1, cotação abaixo do preço teto, ou seja, barata, é a combinação perfeita para eu tacar dinheiro nela. E foi exatamente isso que eu fiz. E eu vou mostrar na prática como é que esse negócio funcionou. Para quem não sabe, a Transmissão Paulista é uma gigante que atua aí no setor de energia elétrica. E como o próprio nome diz, ela transmite energia elétrica de um ponto ao outro, através daquelas torres imensas que rasgam as cidades pelo país. Para se ter uma ideia, 1/4 de toda a energia produzida no Brasil passam aí pelas redes da Transmissão Paulista, sendo que 60% da energia consumida na região sudeste é transmitida por ela. É sem dúvida uma gigante, que inclusive está inserida em um setor básico, um setor perene, pessoal. Eu já vinha planejando aumentar minha posição nela, a gente teve uma excelente oportunidade de entrada, praticamente todo mês de outubro, a ação ficou dando sopa, na casa dos 21, 22 reais. Mas agora não adianta chorar o leite derramado. No mês de outubro eu acabei alocando aí todo o meu aporte no Banco Santander, que por sinal também apresentou grande oportunidade, por isso eu não fico aí tão frustrado. Bolsa de valores é isso, pessoal, a todo momento você precisa fazer escolhas. Umas serão assertivas e outras nem tanto. De todo modo, é importante antes de qualquer compra, a gente fazer algumas análises no preço aí que a gente está pagando. Existem indicadores que mostram se a ação está valendo a pena ou não pagar o preço que ela está sendo oferecida naquele momento. O mais tradicional é olhar o quanto a cotação está descolada em relação ao VPA, valor patrimonial por ação. Para calcular é bem simples, basta a gente pegar a cotação de momento e dividir pelo valor patrimonial. Aqui são os dados reais da Transmissão Paulista. O resultado acima de 1 indica que a empresa está cara, abaixo de 1 ela está barata. E de acordo com os números da Transmissão Paulista, ela está sendo oferecida aí com desconto, ou seja, a cotação está abaixo do valor patrimonial. É um indicativo legal, que eu uso bastante, mas obviamente que ele não pode ser tomado como decisão olhando isoladamente. A gente vê um monte de gente que só olha o bendito do dividend yield e já toma a decisão com base apenas do quanto o ativo pagou aí no último ano. É um erro gravíssimo, pessoal, que pode arruinar todo o seu planejamento de montar uma carteira estruturada. Uma outra forma de avaliar se a ação está valendo a pena comprar naquele momento é estipular um preço máximo para comprar, considerando o retorno mínimo que aquele ativo vai trazer para o investidor. É basicamente aí o preço teto. E foi exatamente isso que eu fiz com a Transmissão Paulista. Na realidade, além de avaliar o P sobre VP e vários outros indicadores, eu também uso esse recurso de preço máximo para comprar minhas ações. E, gente, para mim, empresa boa é aquela que tem tendência de crescimento de lucro líquido ao longo dos anos. E minha forma de achar o preço teto é justamente avaliar o lucro da empresa. É através desse indicador que eu chego aí no meu preço teto. Olha só, Transmissão Paulista hoje está custando aí em torno de R$ 24,50 e poucos centavos. Como que eu sei se está num preço bom ou não para entrar? O PVP a gente já viu que está abaixo de 1, teoricamente. Seria uma boa oportunidade de entrada, mas vamos um pouquinho mais longe. Vamos dar uma olhada no histórico de lucro que essa gigante aí obteve ao longo do tempo. Eu costumo pegar o histórico dos últimos 5 anos, mas quanto maior o período, maior é a assertividade. E Transmissão Paulista é isso aí que vocês estão vendo, pessoal. Lucro em cima de lucro. E na minha opinião, é esse resultado que mostra se uma empresa é saudável ou não financeiramente, capaz de gerar bom retorno aí para o acionista. Só trazendo aqui rapidinho um comparativo de um setor extremamente complicado, de aviação, aqui é o lucro líquido da Gol Linhas Aéreas. Na verdade, praticamente todos os anos o lucro aqui está no negativo. Aí o camarada vai lá, compra as ações querendo receber dividendos, mas como que a empresa vai pagar se ela não consegue ganhar dinheiro? Fica complicado, gente? Por isso, comece olhando o lucro da empresa. Qual é a tendência de direção no intervalo aí que está sendo avaliado? Agora, uma empresa lucrativa é isso aí, lucro crescente, gente. E por consequência, metade desse lucro indo parar no bolso aí dos acionistas. E o que é importante avaliar também, um ponto extremamente importante, é a variação de um ano para o outro. 2018, o lucro cresceu 38% em relação a 2017. 2019, houve uma pequena queda em relação a 2018. Já 2020, uma explosão de 90% maior do que 2019. 2021, uma nova queda. 2022, novamente uma diminuição em relação ao ano anterior. 2023, não dá para colocar aqui, porque não temos o ano fechado.
Mas pelo histórico, a gente consegue fazer alguns cálculos e prever o lucro dos próximos anos. Basicamente, eu pego a média de variação. No caso da Transmissão Paulista, ela cresce em média 17% ao ano. Obviamente que teve queda, mas quando a gente soma os resultados e divide pela quantidade de períodos, a gente chega na média. E é a partir daí que nós conseguimos ter uma ideia de como será o comportamento nos próximos anos. Com esse percentual de crescimento, a gente consegue projetar o lucro para os próximos resultados, inclusive para 2023, que ainda não está fechado. Eu só acrescento aqui os 17% sobre o lucro de 2022, já que é a média aí de crescimento ao longo do tempo, e aí a gente tem uma previsão para 2023, lucro de 2,6 bilhões. A gente até pode considerar essa previsão para os próximos anos, mas o interessante é que conforme o ano feche, a gente atualize o número real, e com mais dados, consequentemente, o preço teto vai mudando aí a cada resultado. Mas com esse histórico, eu já consigo calcular o meu preço teto. Para 2023. E como é que eu faço esse negócio? Eu preencho as informações desse formulário que eu criei. Previsão de lucro para 2023 é a média dos últimos anos, já temos esse número, né, de pouco mais de 2,6 bilhões. Agora, a gente precisa saber quanto que a Transmissão Paulista entrega de dividendos aos acionistas em relação ao lucro. É um indicador chamado payout. O estatuto da empresa diz que é 75% do lucro, mas eu gosto de ser conservador, né? E por isso eu também pego a média aqui dos últimos anos, que está próxima dos 50%. E neste caso, eu vou considerar, né, que a Transmissão Paulista vai pagar metade do seu lucro. E aqui já sai o quanto isso representa em relação ao lucro que a gente projetou. 1,3 bilhão vem para nós, né, que é acionista da transmissora. Próximo passo é saber quantas ações a empresa possui. Tem vários sites, né, que tem essa informação, inclusive aí o próprio site da companhia. Eu peguei aqui do Status Invest, pouco mais de 658 milhões de ações. Eu coloco aqui no formulário e olha só que legal, já sai o quanto a empresa vai pagar de dividendos em 2023, em torno aqui de R$ 2 para cada ação. Isso é o que de fato vai acontecer? Não, gente, obviamente que não, né? É impossível a gente saber exatamente o valor. Por isso, a gente toma como base o histórico passado para tentar chegar próximo do resultado futuro. Mas, de novo, nada aqui é garantido. Por isso, o nome renda variável. Depois disso, a gente coloca a rentabilidade mínima que eu estou exigindo da Transmissão Paulista. E cada investidor tem sua exigência. Uns aceitam ganhar no mínimo 7%, 8%, 9%, 10%, enfim, são critérios de cada investidor. Para a Transmissão Paulista, eu exijo no mínimo 8% de retorno. Ah, mas é muito pouco, você tá maluco? Gente, de novo, cada um tem um critério de avaliação. A gente precisa lembrar que a cotação sempre acompanha o lucro. E como a previsão da Transmissão Paulista é de lucro crescente ao longo do tempo, a tendência é que esses R$ 24,00 de hoje supere os 30, com esse crescimento previsto aí de 17% ao ano. Pelo menos essa é a minha tese, tá, pessoal? É o jeito que eu enxergo as ações que eu seleciono e ninguém precisa seguir isso aqui, pelo amor de Deus. O mais prudente é que cada um tenha a sua estratégia. Colocando essa exigência mínima de 8% e de acordo com todos esses indicadores, a gente chega no preço teto de R$ 25,11. PVP menor do que 1, cotação abaixo do preço teto, empresa lucrativa e inserida no setor perene. Ah, meu amigo, não deu outra. Eu fui lá e mandei logo quase 5 conto na Transmissão Paulista. Comprei 200 ações ao preço de R$ 24,60, totalizando aí R$ 4.900. Depois dessa compra, minha carteira ficou assim: 20% no Santander, 18% na Taesa, aí entra a B3, Banco do Brasil, Sanepar e Transmissão Paulista com 13%. E para fechar a Semig com 10%. A ideia é que em breve eu tenha entre 14% e 15% em cada ativo. Santander está um pouco disparado, né? Porque, como eu disse, pessoal, mês passado eu investi pesado, né? Justamente pela oportunidade que apareceu. E é isso. Se você quiser aqui continuar vendo os meus erros e acertos, é só se inscrever no canal, ativar aí as notificações, clicar nesse bendito like, né, pra gente virar grandes amigos. Inclusive, eu já vou até deixar um vídeo aqui bem legal, onde eu mostro como que eu fiz para ganhar dividendos todos os meses investindo em ações. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.